Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer a todos pela sua atenção e pelo seu tempo e pelas visualizações dos vídeos anteriores. Hoje eu vou partilhar com vocês algo pessoal meu, que o assunto é sobre o medo, como a gente superar os nossos medos. Eu tenho dislexia, é algo que pela ciência não tem cura, então a gente tem que aprender a conviver com isso. Foi diagnosticado isso em mim quando eu era muito novo ainda. Eu morava em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e era bem no início, era uma coisa um pouco falada. Então eu tive que passar por muitos exames, muitas situações para eu provar que eu conseguiria desenvolver e que eu poderia conviver com as pessoas normalmente próximas de mim, os meus amigos e colegas. Eu passei por algumas situações na minha infância. Então a dislexia, a gente tem algumas dificuldades que é troca de letra. Por exemplo, no meu caso, P com B, T com D, V com F. Interpretação de texto. Às vezes a pessoa lê um texto, interpreta rapidamente, entende, compreende. E eu demandava um tempo a mais assim, quase o dobro. E aí na infância, aí tinha aqueles negócios de escrever na lousa, trocava a letra, tirava um sarro, ia ler lá na frente. Na fala eu não trocava as letras, mas às vezes a professora perguntava: o que você entendeu? Eu tinha que ler de novo. Aí tinha aquela tiração de sarro. E aí isso eu tinha um medo. Eu fiquei com medo mais pra frente, quando eu comecei a ficar mais velho. Então toda vez que tinha alguma coisa, uma situação dessa, era um momento de tensão e medo. E aí eu fico ficando um pouco mais velho, acho que pelos meus 7, 8 anos de idade, teve uma situação na escola que os professores queriam me fazer algumas perguntas devido à dislexia, e eles me fizeram um monte de questionamento. E eu cheguei em um momento, acabei travando, chorei, entrei em pânico, e aí eu precisei sair, e aquilo agravou um pouco mais o meu medo. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família, de outros profissionais também. Tenho muita gratidão por cada um deles. E eu tive que aprender a conviver com isso, e saber como eu consegui me superar. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a criar algumas maneiras de como lidar com tudo isso. Então, uma delas foi a seguinte forma: eu sabia que eu tinha que estudar muito mais que as outras pessoas, então eu aprendi sempre a ser muito esforçado. Então, eu aprendi isso. A me esforçar. Eu só ia dormir quando tinha prova, depois que eu soubesse tudo. Se eu tinha alguma coisa de leitura, interpretação de texto, prova de português, então tudo eu tinha que ter um esforço a mais. E eu não tinha um sentimento às vezes de pena, dó. Eu queria, eu falei, bom, tudo bem, se eu nasci assim, eu tenho que aprender a conviver desse jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, então eu tenho que me esforçar um pouco mais. Vamos lá, eu vou me esforçar um pouco mais. Então algumas situações, às vezes que eu tinha disposição, quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu tinha medo. Vamos lá, o pessoal vai ler, eu vou sortear. Pô, eu ficava rezando para ninguém me chamar. E aí, com o tempo, eu falei, pô, Laura, mas só que você não pode ser a vida inteira desse jeito. Você tem que aprender a superar isso. Você tem que assimilar as coisas de uma outra maneira. Veja isso como, às vezes, um desafio. E aí eu fui começando a ter consciência sobre algumas coisas. Só que eu via que eu ficava muito nervoso, tenso. E eu falei, bom, ok, eu tenho que aprender a conviver e melhor trabalhar com tudo isso. Então, em um determinado tempo da minha idade, eu desenvolvi algo que, assim, eu comecei a usar muito a minha imaginação. A eu começar a me ver fazendo as coisas, falando no público, conversando com os meus amigos, com meus colegas, na frente, apresentando o trabalho. Eu comecei a criar e desenvolver isso dentro de mim. Como se eu fosse criar um segundo Lauro. Eu falei, bom, e eu via que eu tinha os bons resultados, né? E que na hora que eu tinha que apresentar alguma coisa, eu não era tão pego de surpresa. Porque eu falei, opa, isso aqui eu já pensei, então eu sei mais ou menos como lidar. Era difícil. Mas depois eu comecei a melhor conviver. Mas depois teve a adolescência, parte de faculdade. E aí eu já ia pensando no meu futuro. E eu já queria me preparar para lá para frente, para saber como lidar com tudo isso. Aí eu falei, bom, poxa, agora eu entendi.
Agora, como eu consigo assimilar algumas coisas de outra maneira? Entender para mim. Porque assim, eu tenho duas opções. Ou eu penso positivamente e vejo pelo um desafio, ou eu vou me afundar. Então eu falei, opa, eu sempre fui um cara muito positivo, então eu falei, bom, eu tenho que me alimentar com isso. Eu tenho que aprender a ter gratidão por isso que eu tenho, e em algum momento eu vou saber melhor entender e absorver tudo isso. Então foi o que eu comecei a alimentar. Eu falei, bom, para mim é um desafio, eu vou conseguir superar. Então, em alguns momentos da minha adolescência, realmente foram difíceis. Um deles foi quando depois eu fiquei sabendo pelos meus pais, quando eu era mais jovem um pouco, que o médico tinha falado para os meus pais que eu não poderia concluir a faculdade, eu não poderia, eles teriam que se dar por satisfeitos se eu conseguisse acabar até a 8ª série, né, pelo que eu tinha. Então, eu concluí sim a 8ª série. Eu também fui para um campo que eu tinha muita afinidade, mas pela ciência eu jamais me sairia bem. Eu fiz processamento de dados, né? Depois eu consegui concluir, fazer minha faculdade. Eu fiz administração rural, tive que trancar. Depois eu dei continuidade mais focado em administração de empresa, fiz especialização em marketing. Eu sempre fui muito esforçado, então eu assim, nunca repeti de ano. Mas assim, tudo bem, às vezes se repete de ano, mas eu não repeti porque eu me esforcei realmente, eu fui atrás, mas não provar nada para ninguém. Mas eu sabia que eu tinha que me esforçar. Isso não quer dizer nada, que a pessoa, por exemplo, repetiu de ano é mais ou menos que ninguém. Não, eu só estou passando o meu caso, porque eu realmente tinha que me esforçar. Eu que me determinei com isso, eu me desafiava em relação a isso para o bem. Mas eu levava tudo de uma forma mais tranquila. Com o tempo, né, eu aprendi. Só que eu ainda me vi em algumas situações que eu me afobava. E aí eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? Então eu aprendi, às vezes, a respirar fundo, eu aprendi a meditar, isso depois de mais velho. E eu comecei a ver que as pessoas, às vezes, tinham algumas dificuldades que eram as mesmas que eu tinha, às vezes, de assimilar algumas coisas. E eu, como eu desenvolvi, criei essa segunda pessoa dentro de mim, e para mim entender as coisas, eu tenho que ser muito claro a interligação de um ponto ao outro, para eu conseguir entender e assimilar. E eu via que as pessoas passavam por dificuldades, eu falava, pô, mas eu ficava analisando, eu falei, mas é que não está bem claro isso que ela está me falando. E eu vi que ela não assimilou uma coisa com a outra. E aí eu vim com o tempo vendo de qual forma eu poderia ajudar com essas pessoas, como melhor contribuir. Então, com o tempo, as empresas que eu passei, as empresas que eu prestei serviço, eu sempre tentei estar atento a isso e como melhor ajudar as pessoas em relação a entender, a ultrapassar algumas coisas que ela tinha. E eu via que algumas pessoas que com o tempo eu fui convivendo, que tinham alguns outros medos. E eu vinha passando para elas essa minha dificuldade, eu vinha partilhando como eu pratiquei. Então a maneira como eu praticava é assim, eu começava no meu pensamento. Aí eu fazia situações para que eu, de forma preventiva, se caso acontecesse, eu saber melhor lidar com elas. E aí quando eu vinha, eu aprendi que a respiração profunda ajudaria também. Né? Depois a gente vai ver que ela ajuda realmente a tranquilizar. E eu comecei a colocar em prática. E uma outra maneira é fazer com que as interligações entre os pontos, os caminhos, eles têm que ser claros e sinceros com a gente mesmo. Então eu vinha partilhando isso com as pessoas e as pessoas vinham assimilando, praticando e também funcionando. E aí eu falei, poxa, que bacana, legal você conseguir contribuir e ajudar as outras pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que eu vejo alguém triste ou alguma coisa, eu não fico alheio, eu tento ajudar da melhor forma possível. Então, se de repente você tem uma dificuldade, às vezes tem pessoas que têm uma fobia, um pouco, que é um caso assim, fogo, água, que tem um medo a mais, eu acredito, às vezes, em coisas de outras vidas. Então, às vezes a pessoa tem um exagero a mais sobre aquilo, com o seu ponto de vista. Mas para ela tem. Eu acredito na pessoa e eu levo isso como consideração. E o que eu tento, às vezes, partilhar tente através do seu pensamento ir assimilando algumas coisas. Respeite o seu tempo. Depois, com o tempo, você tente passar para, às vezes, a pessoa que tem medo, às vezes, de algum inseto.
passe do seu pensamento, comece a desenhar aquele animal, depois você comece, de repente compra um de plástico e vê o que vai assimilando e entendendo sobre aquilo. Aos poucos, respeite o seu tempo, mas se desafie, porque se eu conseguir superar, qualquer pessoa consegue, nada é impossível, desde que realmente a gente queira. A gente tem que tentar alimentar o sentimento de gratidão, isso ajuda muito. Foi como eu consegui superar isso. Então eu transformei às vezes todo aquele contexto, aquela situação, eu fui transformando ao longo do tempo. Então eu sou muito grato pela dislexia, eu tenho muita gratidão a Deus e isso que eu tenho diagnosticado, porque hoje o que eu faço profissionalmente, seja através de consultorias espiritualistas empresariais nas empresas, ou ajudando algumas pessoas com a parte de mentoria, seja pessoal ou profissional, é o que eu partilho com as pessoas. Se não fosse isso, não tinha essa maneira como eu ajudar as pessoas de forma tão clara. Foram através disso que eu acabei criando que eu consigo partilhar com elas. Então eu passo a minha experiência de vida para elas e algo mais que eu busquei aperfeiçoar e melhorar ao longo do tempo, com aprendizados, leituras, é o que eu tento passar para as pessoas. Então se você tem às vezes alguma pessoa que tenha lembrado, ou você mesmo, tentar praticar aos poucos. Se viu que está um pouco complicado, eu estou à disposição para ajudar e contribuir da melhor forma possível. A ideia sempre é partilhar, somar os conhecimentos, tá bom? Espero que tenha ajudado, contribuído. Quem puder partilhar, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado, desculpa o vídeo um pouco longo, mas o assunto é necessário, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.